Você que tem a sua Bíblia, abra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, verso 17. O Senhor quer libertar o seu povo de toda a intimidação. Louvado seja o nome do Senhor. Atos capítulo 5, e no verso 17 a Bíblia diz: levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse: ide, e apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isso, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com ele estavam, convocaram o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel, e mandaram buscá-los no cárcere. Mas os guardas, indo, não acharam no cárcere, e tendo voltado, relataram, dizendo: achamos o cárcere fechado, com toda a segurança e as sentinelas nos seus postos, junto às portas, mas abrindo-as, ninguém encontramos dentro. Verso 27, trouxeram-nos, apresentando-os ao sinédrio, o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome, contudo, encheste Jerusalém de vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Estenda as mãos aqui para a minha vida. Peça a Deus que me abençoe, que tenha misericórdia da minha vida e que me use nesse momento em nome de Jesus. Pai, nós lemos a Tua palavra, Pai. A Tua palavra é eficaz em tudo aquilo que o Senhor planejou e programou para esta manhã. Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor, a vencer toda a intimidação do inimigo nos tempos atuais, pela Tua palavra. A Tua palavra é verdade, Senhor. Passarão os céus e a terra, mas as Tuas palavras não hão de passar. Nós Te louvamos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Meus queridos irmãos amados, o inimigo de nossas almas, Satanás, deseja nos intimidar através das notícias, dos prognósticos, das estatísticas, das falácias de um novo modelo, de um homem ou de um governo, e dia após dia, meus irmãos, eles enchem a nossa mente e o nosso coração, e as nossas redes sociais também, causando em muitas pessoas nesse tempo, o medo, o temor, o pânico, o desânimo, a falta de esperança, e em muitos, até levando-os à depressão. Notícias que vêm para intimidar o seu espírito, intimidar a sua família, intimidar a você, chefe de família, intimidar a você, mãe, que olha para o futuro dos seus filhos, intimidar a sua vida. Mas nós cremos, meus irmãos, na palavra de Deus, que diz a mim e a você, nós devemos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. A Bíblia diz: eu quero trazer à memória aquilo que pode me trazer esperança. Então talvez você aí na sua casa, ou você aqui no templo, diga: olha, eu estou tão angustiado, tão oprimido, que eu não consigo buscar esperança. Eu quero orar um segundo a você e a sua casa, e a você que está aqui, pedindo a Deus, a você que está sem esperança, que o Senhor te dê força para buscar esperança. Ore comigo. Senhor, em nome de Jesus eu te peço, Pai, vai nos lares,
de todos os que estão nos ouvindo, Senhor, vai aqui nesse culto, nesse tempo, Pai, dá forças, Pai, para esse teu filho achar esperança, Senhor, em meio a essa situação, achar esperança, Senhor, em meio à visão que ele tem todos os dias. Pai, dá forças, Pai, em nome de Jesus, que muitas vezes, Senhor, nós perdemos a força, mas te pedimos, Pai, pelo teu Espírito, dá-nos força, dá força para essa casa, em nome de Jesus, amém e amém. Sabe, meus irmãos, eu quero contar um testemunho. Eu tinha um irmão mais velho, João Carlos Nunes, com 46 anos, ele partiu aqui dessa terra, ele viveu uma vida jogada nas mãos de Satanás, ele foi um mau filho, um mau marido, um mau pai, então, ele contraiu uma doença, o HIV, e outras doenças que vieram sobre o corpo dele, e ele foi sendo esmagado, destruído. A Bíblia diz que o inimigo vem para matar, roubar e destruir, mas nós tínhamos orações da minha mãe, clamando ao Senhor por salvação, por misericórdia de Deus, aquele homem. Então, meus irmãos, no leito da morte, na última semana, nós fizemos visitas e oramos por ele. Então um pastor, ele chegou para o meu irmão João e disse: João, olha, muitas pessoas te feriram nessa vida, e você também feriu tantas pessoas, mas o Espírito Santo me diz aqui a você, que você precisa pedir perdão a Deus, dizer: Deus, eu peço perdão da minha vida, perdão de tudo o que eu fiz, Senhor, aceite o meu perdão. E ele disse: olha, mas eu não desejo pedir perdão de nada. Eu não penso em pedir perdão de nada. Então aquele homem parou um instante, e o Espírito Santo, que perscruta, que conhece a vontade de Deus, que sabe o que é necessário, falou através da boca daquele homem: João, você não tem forças para pedir perdão. Até para pedir perdão, Deus tem que conceder forças a você. Então eu vou orar nesse momento para que Deus te dê forças para pedir perdão. E orou sobre ele, e quando terminou a oração, ele disse: agora eu tenho forças, então eu peço perdão nesse momento, Senhor, eu peço perdão dos meus pecados, Pai, eu peço perdão, Senhor, dessa vida, me perdoa, Jesus. E o semblante dele, quem o conhecia há tantos anos como eu, aquele semblante de um homem ruim, de um homem mau, como a Bíblia diz, que as escamas caíram dos olhos de Paulo, as escamas caíram dos olhos daquele homem. E ele ficou com o semblante de um homem que nasceu de novo naquele momento, porque Jesus entrou na vida daquele homem. Por isso eu orei para que o Senhor te desse forças para ter esperança, para buscar esperança, olhando o seu marido, olhando os seus filhos, olhando a situação da sua vida, olhando para o prognóstico de doença, olhando para a doença que está dizendo que vai te levar à morte. Busque esperança em Deus. Hoje a força do Senhor está sobre esse lugar, a força de Deus está sobre a sua casa, para te dar esperança. Eu recebo na minha vida, em nome de Jesus. Um homem na Bíblia, meus irmãos, que estava sendo intimidado na área física, na área material e sentimental, Jó. A Bíblia diz que ele perdeu tudo que ele tinha de material ele perdeu. A Bíblia diz que ele perdeu os seus filhos, então a sua área sentimental estava destruída, e a Bíblia fala que ele perdeu a sua saúde. E olha, meus irmãos, no meio dessa tribulação, ainda doente, ainda sem filhos, ainda sem nada nessa vida, ele achou esperança em Deus. E ele disse, ele clamou em alta voz, ele disse: bem sei, Senhor, que tudo podes, e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Quando ele disse isso, eu quero que essa palavra entre no seu coração, eu quero que você repita a você mesmo, no seu trabalho, na sua casa: Senhor, bem sei que nenhum dos seus planos podem ser frustrados, bem sei, Senhor, que tudo o Senhor pode fazer, acima do que eu vejo, acima do que eu estou ouvindo, acima do que eu estou vendo, o Senhor pode fazer todas as coisas. Meus irmãos queridos, eu quero dizer a você, que essa palavra seja um alicerce, um esteio para a sua vida.
Creia, meus irmãos, entendamos nessa manhã, Deus não está frustrado porque veio uma pandemia sobre o mundo. Essa pandemia não o pegou de surpresa, e ele teve que ficar correndo atrás de coisas para solucionar. Deus não está frustrado porque talvez no céu ele fez uma programação para uma mudança de governo em uma ou outra nação, e as coisas não aconteceram. Não, Deus tem o controle de todas as coisas. Ele quer nos livrar de toda a intimidação nesse dia e nesse tempo, em nome de Jesus. Nós devemos entender, Jesus disse: eu estarei convosco, eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas Isaías já dizia a nós, meus irmãos, veja, Isaías 43, a Bíblia diz, Isaías 43, verso 1, a Bíblia diz: mas agora sim diz o Senhor, que te criou, Jacó, e te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Só essa palavra, meus irmãos, resolve todas as coisas da nossa vida. Ele nos chamou pelo nome, Ele nos criou, Ele nos formou, e Ele disse: tu és meu. A Bíblia diz que há um esconderijo do Altíssimo, há uma sombra do Onipotente para você ficar, onde você tem descanso. A Bíblia diz que nas mãos do Senhor ninguém pode te tocar. Foi o que Deus disse aqui, mas veja a continuação. Ele diz: quando passares pelas águas, você sim, você que foi criado, formado, foi chamado de meu por Deus. Quando você passares pelas águas, a Bíblia não diz que você não vai passar por águas. São tempos difíceis, são tempos de intimidação, mas ela continua dizendo: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios passares, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti, porque eu sou o teu Deus, o Santo de Israel. Aleluia, Jesus. Mas a Bíblia deixa claro, vamos passar em nossa vida muitas vezes por águas, mas elas não nos submergirão, não passarão por cima das nossas cabeças. O Senhor é contigo. Nós vamos passar por fogo também, meus irmãos, mas a chama não arderá em nós. Creia em nome de Jesus. Não há um evangelho, se existe um evangelho falso, que diz que você não vai passar por nada, que não haverão tempos difíceis, tempos de intimidação sobre a sua vida. Isso é mentira. Nós lemos aqui, a Bíblia deixa claro, são tempos difíceis que estamos passando, tempos de intimidação, e nós devemos entender os nossos tempos. Por isso a Bíblia diz, nos tempos de Noé, nos tempos de Abraão, nos tempos de Moisés, pessoas que entenderam os seus tempos, entenderam o propósito de Deus e executaram o propósito de Deus. Por isso a Bíblia, a Santa Palavra de Deus está aqui. O texto que nós lemos, meus irmãos, mostra o povo de Deus, a igreja de Cristo, passando por um estado de exceção, expedido pelos sumos sacerdotes. A Bíblia diz, o primeiro versículo: levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e os levaram à cadeia pública, por coisas que eles estavam fazendo. Veja, meus irmãos, a Bíblia, escrita há mais de 2000 anos, relatando fatos e acontecimentos que estamos vivendo nos dias atuais. Um estado que estava acontecendo aqui, um estado de exceção, uma ditadura sobre os cristãos, os levando a cadeias. Eles passavam por um estado de exceção e por privação da sua liberdade de expressão. Eles não poderiam mais expressar agora as palavras que Jesus disse a ele, o que eles viveram. E se falassem, eles eram presos. Vamos entender o que eles faziam, meus irmãos, para irritar o sumo sacerdote. E irritar aquele homem que estava como sumo sacerdote, mas na verdade era um filho de Satanás. Entenda a diferença de criatura
e de filho. Deus nos fez como a criação, mas nos tornamos filhos quando olhamos para Jesus e entendemos, como a Bíblia diz, aquele que se aproxima de Deus, é necessário entender que Ele é galardoador daqueles que o buscam, é necessário crer que Deus ressuscitou Jesus dos mortos e Ele vive. Por isso no batismo, nós perguntamos aos batizantes: você crê que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos? Ele diz: eu creio. Então nós dizemos, pela sua confissão pública, pelo seu coração ardendo pelo Senhor, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem que crer, meus irmãos, que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. E veja, o que eles faziam no verso 12, um pouco antes, no capítulo 5. Verso 12, muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Olha as coisas que eles estavam fazendo. Vê se são coisas ruins para que uma nação melhore. Vê se são coisas difíceis para que uma sociedade melhore. Vê se são coisas ruins para que uma família seja melhorada. Sinais e prodígios feitos pelas mãos. Verso 14. E crescia mais e mais a multidão de crentes. Tanto homens como mulheres eram agregados ao Senhor. O que eu acabei de dizer, meus irmãos, quando você crê em Jesus, você é agregado na videira verdadeira, você é enxertado na videira. A Bíblia diz que muitos criam naquele tempo e eram agregados ao Senhor, eram ligados na videira. Veja o que a palavra de Deus diz no verso 15. A ponto de levarem os enfermos pelas ruas e os colocarem sobre leitos, sobre as suas macas, para que quando Pedro passasse, a sombra de Pedro fosse projetada nos homens, e eles eram curados pela sombra de Pedro, meus irmãos. Que bênção, que coisa maravilhosa! Pessoas crendo, sendo agregados ao Senhor, milagres, prodígios e maravilhas acontecendo na terra, cura para a nação, cura para a terra. Que bênção! Verso 16, afluía tanta gente, não só de Jerusalém, de outras cidades, levando doentes, atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Olha que bênção que estava acontecendo, e isso que eles estavam fazendo, irritou os homens que ditavam as leis. Coisas de Deus para essa terra, bênçãos de Deus para a sua casa precisa ser livre dos demônios, de demônios que querem deixar atormentados os homens. A sua saúde precisa ser livre dessa doença, só Deus tem para dar, ninguém tem para dar, mas isso foi o que irritou aqueles homens. Meus irmãos queridos, a salvação só existe na ressurreição. Não está nas leis, não está em um que o homem fala, só existe na ressurreição de Jesus. A Bíblia diz que Ele levou sobre si nossas dores e enfermidades, na cruz vazia, no túmulo vazio, na ressurreição de Jesus, está a cura, está a salvação, está a quebra de cadeias, está a libertação, a conversão, a mudança de vida, a mudança de hábito, só está na cruz, não está em nenhum outro lugar. Mas o que a Bíblia diz, que os sumos sacerdotes, aqueles que davam as ordens, aqueles que colocaram as ordens naquele tempo, que tinham o poder de prender pessoas, não acreditavam na ressurreição de Jesus. Eles não criam que Jesus havia sido ressuscitado. Então eles intimidavam aquele povo, mesmo aquele povo buscando coisas boas. Houve então esse estado de exceção e de privação dos pensamentos, porque no verso 27, a Bíblia diz que quando o anjo livrou aqueles homens, eles foram buscar os homens de novo, e disseram aos homens: nós dissemos a vocês, colocamos uma lei, que expressamente vocês não poderiam falar,
Mas vocês encheram Jerusalém, porque o anjo disse aqui, meus irmãos, quando conduziu eles para fora, e eu creio em nome de Jesus, que essa palavra está conduzindo a minha vida, a sua casa, a nossa vida, para fora da intimidação, para fora daquele lugar de prisão. Conduziu eles para fora, disse a eles: diga ao povo todas as palavras dessa vida. Que vida é essa, meus irmãos? A vida da ressurreição, a vida daquele que vive e que reina, a vida de um Jesus não morto, como o anjo disse, porque buscai aqui entre os mortos aquele que vive. O anjo disse: enchei Jerusalém, enchei a sua casa de ressurreição, enchei a sua vida, enchei o futuro dos nossos filhos de ressurreição. Em nome de Jesus, enche a sua vida nessa manhã de ressurreição, as palavras dessa nova vida. Sabe, meus irmãos, quando foram buscar aqueles homens na prisão, os guardas estavam lá, os sentinelas estavam lá, o cadeado estava fechado. Quem livra não são as leis, quem livra a sua vida não depende das leis, quem livra a sua vida é o Senhor. Os cadeados estavam fechados, os guardas estavam naquele lugar, mas eles não estavam mais, ninguém encontramos dentro da prisão. Senhor, em nome de Jesus, tira-nos, Senhor, dessa prisão em que muitas vezes o inimigo quer nos colocar, prisão da intimidação sobre a nossa mente, sobre o nosso coração. Em nome de Jesus, livra-nos, Senhor. Em nome de Jesus. Foi o que aconteceu. A boa notícia, meus irmãos, é que o Senhor não vai te deixar nessa cadeia. Eles foram presos, mas o anjo tirou, os conduziu para fora. Abra, Senhor, a cadeia do medo, abra, Senhor, a cadeia do temor. Pessoas que estão com síndrome do pânico, adquiriram por esses movimentos que estão acontecendo, Senhor. O Senhor pode livrar a sua vida, livrar a sua casa, como fez a esses homens, num estado de exceção. Creia, o Senhor tira você para fora hoje, Ele tira a sua vida desse lugar, desta cadeia, em nome de Jesus. A ordem de Deus, diga ao povo, todas as palavras desta vida. Devemos dizer a nós mesmos, devemos dizer à nossa família: há uma ressurreição, e essa jamais passará. Há um Cristo ressurreto, que domina sobre a nossa nação, domina sobre a nossa cidade, domina sobre a nossa família, domina sobre a sua saúde. Creia, em nome de Jesus, Ele pode fazer todas as coisas na sua vida. A ordem de Deus para a sua casa hoje: enche a Jerusalém, enche a sua Jerusalém dessa palavra de bênção. Enche a tua casa hoje, em nome de Jesus. Enche a sua casa, meus irmãos, de ressurreição. Saia desse medo, saia desse temor, saia desse estado em que está instituído sobre a sua casa, sobre a sua nação. Diga: eu sou livre. Para isso vos libertou o Senhor, para isso veio, se manifestou o nosso Senhor Jesus Cristo, para desfazer as obras do diabo. E hoje Ele desfaz toda a intimidação. O Senhor desfaz hoje na tua vida todo estado de exceção espiritual que te deixa para baixo, te deixa caído. Não tenha medo do futuro dos seus filhos, não tenha medo do futuro financeiro da tua casa, não tenha medo do futuro do teu trabalho. O Senhor é contigo, Ele te tira desse lugar de prisão e te conduz para fora e te dá uma ordem: enche a tua casa das palavras de ressurreição, em nome de Jesus. Quantos recebem essa palavra? Diga: eu recebo na minha vida, Senhor. Nenhum dos teus planos, tudo podes, e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Coisas maiores, pensamentos mais altos, coisas que o Senhor tem, não desceram ao meu coração nem aos meus ouvidos. São as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam e o buscam. Eu sei que o Senhor tem sobre a minha casa, sobre a minha vida, em nome de Jesus. Coloque-se de pé comigo, vamos orar, vamos clamar ao Senhor. Faça um clamor nesse momento. O Senhor quer ouvir a sua voz. Nós vamos orar por Carmen Silva, Maria Regina, Daniele, Leonardo
e Leida, em nome de Jesus. Tratando aqui de uma doença, em nome de Jesus, o Senhor te tira desse estado, o Senhor te tira desse medo da morte, o Senhor te tira desse lugar. A palavra de Deus vem em sua direção agora, em nome de Jesus. Pai, nós oramos, Senhor, em nome de Jesus, Pai, por esse estado de exceção, esse estado, Senhor, Pai, que foi colocado sobre a nossa nação, mas, Senhor, muito mais sobre a vida espiritual. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus, porque o homem pode tirar a morte, mas tirar a vida, mas a vida eterna ninguém pode tirar. Senhor, quando eu me batizei, eu já morri, Senhor. O escolha de como será a minha morte, isso não importa mais, porque eu verei face a face aquele que vive e reina, e viverei eternamente diante do Senhor. Pai, em nome de Jesus, livra-nos, Pai, desse estado, livra-nos, Senhor, desse estado de intimidação, em nome de Jesus. Todo medo, toda depressão, toda síndrome do pânico, todo medo do amanhã, em nome de Jesus, caia por terra. É um espírito maligno, é uma possessão, em nome de Jesus, caia por terra, seja destruído em nome de Jesus. Esse medo que está levando pessoas à loucura, em nome de Jesus, pularem, saltarem de prédios, em nome de Jesus, caia por terra. Todo o mal contra a vida nossa, em nome de Jesus, contra a vida desta casa que está nos assistindo, contra a vida dessas pessoas que pediram oração, Senhor, em nome de Jesus, quebra o principado, quebra a potestade da intimidação, quebra, Senhor, espíritos malignos, obras de macumbaria, feitiçaria, umbanda, quimbanda, candomblé, espíritos malignos, pensamentos contrários à palavra de Deus, espiritismo, em nome de Jesus, caia por terra, seja destruído em nome de Jesus. Todo pensamento, engodo, mentira da maçonaria, caia por terra. É guerra, Senhor, o Senhor nos cobre na batalha, em nome de Jesus. Quebra o mal, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, não há outro Deus além de ti, não há outro Deus criador dos céus e a terra. Os deuses que não criaram esse mundo serão destruídos, é o que a palavra diz, em nome de Jesus. Quebra, Pai, quebra o mal em nome de Jesus. A tua igreja não está morta, ela se levanta contra os principado da intimidação, que leva esse homem a ter medo do futuro, medo de expressar, medo de louvar o teu nome. Está destruído em nome de Jesus. Declaramos: a nação Brasil é uma nação nas mãos do Senhor, é o Senhor que governa, o governo é teu, o Senhor é que tem o governo, o domínio sobre todas as coisas, em nome de Jesus. O mundo está nas tuas mãos, nós declaramos vitória sobre o nome com o nome de Jesus, sobre todo o mal, sobre toda a peste, sobre toda a força antagônica, em nome de Jesus, caia por terra. Declaramos libertação da nossa mente, libertação do nosso espírito, libertação do nosso coração, libertação da nossa família e libertação da nossa nação, em nome de Jesus. Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá sobre a tua vida, a tua casa e a tua nação? Deus não se perdeu, Deus não está frustrado, Ele tem o cetro nas suas mãos, tem o domínio sobre todas as coisas. Nós cremos em nome de Jesus e nós declaramos sobre nossas vidas nesse dia, para a honra e glória do Senhor. Amém e amém, Jesus. Pensando na comunidade e para facilitar a vida de cada um, nossa igreja possui 3 formas para devolvermos os dízimos e as ofertas. Você pode comparecer em um dos cultos em nossa igreja ou entregar para nossos pastores de plantão. Lembrando que o templo fica aberto das 8 da manhã às 18 horas. Você pode fazer uma transferência bancária, sendo TED ou DOC, do banco de sua preferência, ou um depósito direto no caixa, lembrando dos nossos dados para depósito ou transferência. Agora, você pode usar o Pix, um jeito prático e rápido de fazer pagamentos. Para fazer é muito fácil. É só acessar o aplicativo do seu banco e escolher Pix. Clique em transferir e coloque a chave do destinatário. Na nossa igreja, a chave é o número do CNPJ.
digite o valor, confira os dados da conta e clique em transferir. Pronto, transferência realizada com sucesso. Para entregar o seu dízimo ou a sua oferta, faz um Pix. Esta é a nossa igreja. Não importa onde estivermos, estaremos sempre conectados. Lembre-se, juntos à distância.